personagem é um personagem. Os personagens, eles são avaliados antes de ser... Assim, ó, vamos dizer o seguinte. Quando você faz uma L numa cidade, você não fala a história do teu personagem e você ali já conta a proposta do que tu pensa em fazer na cidade. Um exemplo assim. Numa entrevista de AL, um exemplo assim. Como é que é teu personagem? Você leu a história, certo? E o cara vai falar lá. A minha proposta de RP é esse. Meu personagem é assim, assado. Se a cidade aceita o personagem daquele jeito, ele tem uma certa flexibilidade para fazer algumas coisas, porque a cidade aceitou aquele personagem daquela forma. Agora você tá com o personagem X e depois quer fazer o personagem Y, aí não rola, né, amigão? Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Por isso que existem alguns personagens em si que tem uma certa porcentagem de anti-RP, a cidade aceitou assim. Agora não vem você com um personagem, querer fazer um personagem de web bandido brabo e do nada começar a meter um anti-RP muito louco e achar que não vai ser punido. Até a própria pessoa que faz o anti-RP também será punida, mas ele tem uma certa variável, entendeu? É isso, entendeu? Um exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Não tem o personagem do Fred Mercury, não tem o Bobzera? Bobzera tem o Fred Mercury, né? Quando ele é aceito na capital, a gente já sabe que algumas vezes ele vai sair um pouquinho fora do RP, vai falar algumas coisas, porque a cidade entende e aceita aquele tipo de conteúdo, entendeu? Mas é uma coisa característica dele, é uma bagagem que ele carrega há muito tempo. E se ele foi aceito na cidade, a staff autorizou ele sair um pouco do personagem e fazer um RP assim com o Bagual. Um exemplo, chega o Bobzera e fala assim: pô, Bagual, tua webcam tá ofuscada, hein? Olha, ele saiu do RP. Isso não pode na cidade, certo? Porque você tá sendo o seu personagem. Confere a informação? Confere. Mas como o Bobzera, a característica do personagem dele é dar uma saidinha fora do personagem, isso é tolerável, é aceitável. Agora o cara que não tem essa característica, ele entrou com outra proposta na cidade e começar a fazer isso, ele vai ser tomado uma medida administrativa nele. Porque não é da característica do personagem dele. Ele tá usando isso porque ele viu outra pessoa fazer e quer usar disso como uma lacuna pra quebrar uma regra. É mais ou menos isso. Deu pra pegar a visão? Mais ou menos isso. Mas agora não quer dizer porque o Bobzera tem um personagem um pouco diferente dos demais, que ele vai ter o aval pra fazer qualquer tipo de anti-RP. Não, ele vai ser bandido também, entendeu? Só que ele tem uma leve flexibilidade, porque já é característica do personagem dele e foi aceito ele assim. Deu pra entender mais ou menos? Tipo assim, eu não tô falando isso nem defendendo nenhum caso, tá? Não tô defendendo ninguém. Não tô defendendo ninguém. Eu só tô falando como mais ou menos funciona a análise da staff perante a punição, perante algumas coisas, entendeu? Não tô cobrando, nem taxando, nem cagando regra pra nada, mano. Eu só tô fazendo meu RP. Eu só tô usando um exemplo porque eu vejo alguns comentários e eu acho legal, às vezes, explicar o porquê alguma coisa. Vou dar um outro exemplo que eu vou dar muito característico, quer ver, ó? Um outro exemplo é o seguinte. Não tem o personagem do Queijinho, que todo mundo conhece? Inclusive o Queijinho é um amigo meu já faz um bom tempo, né? Como é que é o personagem do Queijinho? O Queijinho é um personagem que ele oscila entre o virtual e o real, né? Ele tá sempre brincando, né? Que ele é amigo do Polio Louco, que ele fala coisa de IRL pra dentro do virtual. É uma figuraça. Só que o Queijinho, ele não atrasa ninguém. O Queijinho é um cara que não atrasa ninguém, cara. O Queijinho é um cara maravilhoso, entendeu? Então quando Quando tu aceita o Queijinho, o personagem do Queijinho numa cidade, ele já vai falar como é que é o boneco dele. Então se ele entrou na cidade é porque a staff sabe que isso vai acontecer, entendeu? Agora, o que a galera tem que saber separar? Que são situações diferentes, características diferentes. Tu não pode todo mundo querer fazer o que um personagem faz pra usar isso como uma tapeação ou uma passação de pano. Não, cara, a galera tem que ter maturidade e saber diferenciar as coisas, entendeu? Agora o que não pode é, um exemplo, o cara que veio com a história de um personagem fazendeiro, que faz isso, aquilo, que cuida de vaca, e do nada ele querer começar a sair fora da proposta dele. Aí vira um zaralho completo, entendeu? Cara, é mais ou menos isso que eu quis explicar pra vocês entenderem, entendeu? Que existem personagens, propostas, e quando você é aprovado na cidade, é aprovado referente àquilo que tu apresentou. Então, mais ou menos isso. Deu pra ficar claro ou não? Acho que deu, né? Não sei se eu expliquei muito bem, mas